quantas pessoas poderiam ter sido convidadas, mas aprove a Deus de tocar no coração da liderança para nos chamar. Sou feliz por isso. Que Deus continue abençoando esta casa em nome de Jesus, na pessoa do pastor Ricardo. Sempre um prazer, pastor, estar com o senhor. Quero dizer para o senhor que vou falar uma palavra aqui porque me faltam palavras, mas o senhor vai me entender. O seu estilo me encanta, viu? Não estou jogando confete não, porque o senhor não precisa disso. Mas nós viajamos o Brasil inteiro pregando a palavra, e cada lugar que nós passamos, nós olhamos algumas características de homens de Deus que nos encantam. Se eu fosse citar aqui, eu citava pelo menos uns 20, mas eu estou na casa de um, que a perseverança do Senhor é inspiradora. Que Deus abençoe o senhor, ao seu corpo de obreiros, que Deus abençoe esta casa, esta congregação. Cada vez que nós voltamos a esta cidade, em especial nesta casa, nós temos visto as mãos de Deus estendidas neste lugar. E Deus dando crescimento, e crescimento sustentável. Que isso é o importante, porque o que incha, murcha, mas o que é sustentável permanece para sempre. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão que louvou, a sua esposa, o vosso ministério. Deus continue prosperando em nome de Jesus. Minha esposa que me acompanha. Os irmãos acreditam, irmãos, que nós viemos para cá sentindo frio? Diga misericórdia. Saímos de Catanduva com 41 graus. Chegamos aqui, para nós estava uma prova. Nós viemos de blusa dentro do carro, irmãos. Mas eu louvo a Deus que já faz uns dias que a gente não sabe sentir o que é frio. Se você orar muito lá em Catanduva e sair na rua por volta de meio-dia às 4 da tarde, você enxerga o quarto homem passeando lá, irmãos. Vamos a um texto, irmãos, Salmos de número 46, que vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Receba a profecia: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram. Para chegar a 7 anos não é fácil, não é, irmãos? As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Sabe por quê? Porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E quem tiver dúvida, vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito nesta casa. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra arco, corta lança, queima carro no fogo, e para o ansioso ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Receba a profecia: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quantos dizem amém? Tome assento em nome de Jesus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de citar, acredita-se que ele foi composto, escrito diante de uma grande adversidade. Para nós é lido os salmos, mas para o judeu é louvado, é o inário do judeu. Então quando eu digo composto, porque ele foi feito composto diante de uma grande adversidade, de uma afronta de guerra. Deus dá inspiração para este servo de Deus compor este louvor. Me permita eu abrir um parênteses aqui antes de continuar minha fala. Eu nunca vi em outra região, a não ser nesse arraial nosso aqui, exército em vez de guerrear, louvar. Porque quando nós falamos de guerra, quem tem a mente de Cristo vai entender o que eu estou dizendo. Eu não estou falando para o carnal, eu estou falando para o espiritual. Quando nós temos a mente de Cristo, nós entendemos isso. Porque quando nós falamos de guerra, nós falamos de ataque, nós falamos de contra-ataque, nós falamos de matar ou de morrer, nós falamos de ir para cima para vencer ou para perder. Isso é guerra. Agora, quando nós trazemos para o nosso arraial, para o nosso convívio, Deus dá umas estratégias para o crente que o carnal nunca vai entender. Eu vou repetir: Deus dá estratégia para o crente que o carnal nunca vai entender. Quem sabe tem alguém aqui que já teve essa experiência
experiência. Você está no meio da fornalha, no meio do vento, no meio da tempestade, e Deus fala para você: louve, cante um hino. E detalhe, nem sempre é no púlpito da igreja. Às vezes você canta no fogão da tua casa, na beira da tua pia, no volante do teu carro. Você vai cantando, Deus vai agindo, o céu vai se abrindo, Deus vai operando, e a vitória... Oh, glória, estou sentindo Deus aqui. Só Deus faz isso, irmão. Deus está nos dando estratégia de guerra aqui nessa noite. Não é com a força do teu braço. Com a força do teu braço tu vai quebrar o braço e não vai vencer. Não é com a altura da tua voz, tu vai perder a voz e não vai resolver. Não é com poder aquisitivo, mas Deus está dizendo: é louvando. Você louva e eu vou fazer. Você me adora e eu vou operar. Glórias ao nome de Jesus. Me permita eu abrir um parênteses aqui. Lembra de Josafá? Só crente vai entender uma estratégia dessa. A Bíblia vai dizer que quando os filhos de Amon, os amonitas, os da montanhas de Seir, vieram contra Josafá. É um texto conhecido, é só para te puxar na tua memória. A Bíblia vai dizer que Josafá, empavorosa, Deus desce no arraial e diz assim: ó, eu vou dar uma estratégia de guerra para você. Separe os levitas e separe os soldados. Quem sabe Josafá disse: eu estou entendendo, Jeová. Enquanto os soldados vão na frente guerreando, os levitas vão atrás te adorando. É isso? Deus disse: não, senhor. Na frente vão os levitas me adorando e atrás vai os soldados só olhando. Porque nesta peleja não tereis que pelejar. Você pode dar um glória por esta palavra? Receba esta estratégia de guerra. Glória, se nós for passearmos no livro de Salmos, nós vamos entender mais ainda e vermos muito mais salmos que vai falar disso. Salmos que foram escritos no meio da guerra. Quando eu falo desta frase, eu me admiro quando eu olho o Salmo de número 3. Salmo de número 3 foi composto por Davi diante de uma fuga, meu irmão. Qual camarada que vai conseguir compor? Eu não estou falando cantar, porque cantar, se eu tenho a letra na mente, eu recito a letra do hino. Eu estou falando compor o hino no meio da fuga. A Bíblia vai dizer no livro de Salmo de número 3, que Davi, quando ele sabe que estoura a rebelião de Absalão, seu filho, consequência de uns erros dele lá atrás que não vem ao caso, a história vai dizer que quando Absalão explode com a rebelião contra o pai, a Bíblia diz que Davi chama os poucos que ficaram com ele, e dentre os poucos está Joabe, o comandante do exército de Israel, o linha de frente do exército de Davi. A Bíblia diz que eles saem fugindo pelas costas dos montes das oliveiras. Quando ele chega no pé do monte, pastor Ricardo, que ele vai começar a subir o monte para fugir de Absalão, seu filho, alguém fala assim para Davi: ô Davi, só um minutinho antes de você subir o monte aí. Pois não, eu venho te dar uma notícia, a notícia é séria, viu? Qual que é? Tem um homem que está seguindo o teu filho, acompanhando o teu filho, que é contra você, é Aitofel. Aí Davi fala assim para a caravana: para todo mundo aí, que eu preciso fazer uma oração. A oração foi curta e objetiva, ele só falou 3 vezes a mesma frase. A frase foi: Senhor, quebra os planos de Aitofel. Senhor, quebra os planos de Aitofel. Senhor, quebra os planos de Aitofel. Mas pastor, por que ele orou? Porque Aitofel era um estrategista político e de guerra de Davi. Era o homem da linha de frente. O que ele falava dava certo. Ele dizia: vai por aqui que vai dar certo. Outro dizia: vai por lá, e por lá dava errado. Se Aitofel falava, a história de Champlin vai dizer que as palavras de Aitofel eram tidas como oráculo em Israel, de tanta firmeza e que ele tinha nas suas palavras e credibilidade que ele tinha para com o povo. Quando Davi fica sabendo: Aitofel está com teu filho, aí Davi diz: agora eu estou perdido, se Deus não me ajudar, eu vou fazer uma oração. É onde ele para e fala 3 vezes a mesma frase: Senhor, quebra os planos de Aitofel. Senhor, quebra os planos de Aitofel. Senhor, quebra os planos de Aitofel. Enquanto Davi estava orando no pé do monte aqui, Deus estava descendo no arraial do inimigo e quebrando os planos de Aitofel. Não é para ir em rede social, meu irmão. Não é para discutir em Facebook. Não é para falar com quem não tem nada para te acrescentar. Deus está te dando estratégia. Uma frase tua aqui, Deus quebra o plano do adversário lá. Você pode dar um glória por esta palavra? Uma frase tua dita aqui, Deus desce lá no arraial do adversário, confunde o inimigo e dá vitória para você. Você está no lugar certo. Ô glória!
Aí no meio da fuga ele continua subindo o Monte das Oliveiras. Quando ele chega no meio do monte, a história diz, William Barclay diz que ele olha para o sol e ele vê o sol se pondo, era fim de tarde. Ele fala para Joabe, Joabe, vamos parar de fugir porque está na hora de dormir. Joabe fica empavoroso, irmão. Joabe diz assim, ô Davi, teu filho está com Aitofel, rapaz. Tu acha que Aitofel vai fazer o povo dormir? Teu filho está com um exército contra você. Se nós pararmos para dormir, ele vai alcançar a ti e a nós que estamos contigo, nós vamos morrer todos. Aí Davi olhou para o sol e falou, mas Deus fez a noite para dormir. E faz o seguinte, enquanto você vai arrumando a tenda para nós dormir, me traga a minha harpa que eu quero cantar um hino aqui. Deus está me dando a letra aqui agora. Irmão, só crente faz isso. Ele cata a harpa e canta o Salmo 4. Eu deitarei. Estou falando para quem tem a mente de Cristo aqui. E dormirei, porque só tu, Senhor, me fará habitar em seguro. Eu não sei se vale um glória por esta palavra. Ele deita, dorme, quando ele acorda, ele enxerga o livramento. O livramento foi nítido. Ele diz assim, ô Joabe, arruma a cama, arruma a caravana, porque nós vamos continuar a fuga. Enquanto você vai arrumando a mobila, me dá a harpa aí que eu quero cantar um outro refrão de um outro hino que Deus acaba de me dar. Aí ele canta o Salmo 3, verso 5. Eu deitei, eu dormi e eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você está dando. Deus está dizendo, você está dormindo e eu estou cuidando de você. Você acredita nisso, irmãos? Eu vinha vindo um dia para São Paulo, pastor Ricardo, para pregar na capital. E eu estava tão cansado, irmãos, mas tão cansado, que eu dormi de olho aberto. Quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. O sono é traiçoeiro, né? Você dorme com o olho aberto. E eu estou dormindo aqui, irmãos, quando de repente eu vou até citar o carro para você ver a grandeza de Deus. Que enquanto você dorme, cochila, pesca, Deus está guerreando. Quando eu olhei na minha frente, tinha um CrossFox, aquele carro da Volkswagen que tem um pneu na tampa traseira do porta-mala. O step fica na tampa traseira do porta-mala. Quando eu olhei, eu ia entrar atrás daquele CrossFox, só deu tempo de eu puxar. A congregação estava toda dormindo. A diaconia, os diáconos estavam tudo arrebatados. Do jeito que eu puxei o carro, que eu fiz aquele zigue-zague, a minha esposa acordou do lado e falou, o que foi? Eu falei, não, eu só fiz uma ultrapassagem. Cheguei em São Paulo, fui pregar no outro dia cedo. Quando eu dobrei o joelho, eu só clamei a Deus agradecendo por ter chegado na casa. Quando eu sentei, eu em pensamento olhando para a igreja na hora do louvor, falei, Deus, obrigado que eu cheguei na tua casa. De repente o irmão do meu lado me apertou o ombro, e quando eu inclinei para ver o que ele queria falar comigo, ele disse assim, assim te diz o Senhor, te dei um grande livramento esta madrugada. Pastor, eu estou vendo um carro preto com um pneu na tampa do porta-mala. Eu não sei que carro que era, mas agora não era para o senhor estar aqui. A tua família era para estar chorando, e a família do veículo outro era para estar também chorando. Mas o anjo de Deus, quando o diabo pensou, agora eu concluí, o anjo, e o Senhor chegou. Aí se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse, meu irmão. É livramento de Deus. Se você adorar, tem livramento para você e para a tua casa. Oh glória! Aleluia! Oh, aleluia! Naramamai, calabachori, calamanahai. Tem livramento de Deus para a casa de alguém aqui. Eu não vim brincar de pregar, eu estou profetizando debaixo da autoridade desta palavra. Remédio tarja preta não vai controlar a tua vida. Psicólogo não vai controlar as tuas ansiedades. Deus está dizendo, me adore que eu faço, me adore que eu liberto, me adore que tem livramento. Calabachou. Oh glórias a Jesus. Calabai. Arabachori calamahaio. Mas vamos para frente por causa do horário, irmãos. Esse salmo não foi diferente. Esse salmo foi composto, acredita-se que foi composto pelo rei Ezequias, diante da afronta de Senaqueribe. Vamos por partes. A Bíblia vai dizer que Acas, o pai de Ezequias, ele reinava sobre Judá. O que me chama a atenção é que quando o escritor vai dar o currículo de Acas, o currículo é deplorável.
ímpio. Por aí já dava para imaginar, já dava para acabar por aí. Mas a Bíblia vai dar alguns detalhes desse homem. Ímpio, fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Pegou criança dele, o filho dele, e mandou queimar no altar de Deus pagão, oferecendo como sacrifício. Ele mandou fechar a porta da casa de Deus. Alguém disse assim para ele: não, mas aqui tem pessoas que foram chamadas para estar aqui. Se o senhor fechar a porta, o que vai acontecer? Não, está todo mundo desempregado, está todo mundo despedido, está todo mundo liberado. Sacerdotes e levitas podem ir embora para casa, acabou chamada, acabou ministério, podem ir embora. Aqui ninguém canta, aqui ninguém apregoa, aqui ninguém oferece sacrifício, porque a casa aqui quem manda sou eu. O texto vai dizer, irmãos, que ele manda arrancar o altar de Deus e colocar para fora. E ele constrói um altar de um Deus pagão que ele viu lá numa terra distante. Ele manda colocar o altar aqui dentro. Por quê, pastor? Porque no altar dele ele fazia o que ele queria. No altar de Deus não pode mentir. Ele disse, mas no meu eu posso. No altar de Deus eu não posso afrontar, mas no meu eu posso. No altar de Deus eu não faço o que eu quero, mas no meu eu faço. E o texto vai dizer, ele fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, que com a morte de Acás, Ezequias, seu filho, começa a reinar no seu lugar. E o que me chama a atenção é quando a Bíblia vai dizer, e Ezequias fez tudo conforme fez Davi. Perceba que Ezequias era da linhagem de Davi, mas não foi filho de Davi, foi filho de Acás. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Ele poderia ter seguido os passos do pai, mas ele disse, não, eu vou seguir passos de quem tem exemplo para me dar. Só erra se eu quiser, viu, irmãos? Porque tem homem de Deus e mulher de Deus para ainda eu me espelhar. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez, depois que ele foi coroado rei no lugar do pai, ele disse, eu vou para um lugar que é muito importante para mim. Aonde? A casa de Deus. Quando ele chega na casa de Deus, a porta da casa de Deus está fechada. Ele diz, pode abrir. Porta da casa de Deus não é para estar fechada. Porta da casa de Deus é para estar aberta. Ô glória, mas não tem sacerdote levita, para que vai abrir? Manda chamar sacerdote levita. Mas tem alguns aí que já até pensou que a chamada já passou. Tem uns aí que já pensou que já está tudo acabado, já jogou a toalha, entregou carteirinha e está dizendo que não tem mais nada para oferecer. Deus está dizendo, não, eu te trouxe hoje aqui para dizer que não acabou, a chamada ainda está de pé. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Quando ele entra dentro da casa, pega o texto quando tu chega na tua casa. Quando ele entra dentro da casa, a primeira coisa que ele faz é uma faxina. A Bíblia vai dizer, não sou eu não, 16 dias, 8 para jogar fora os lixos que o seu pai amontoou dentro da casa de Deus, e mais 8 para colocar o que estava fora do lugar no lugar. Já parou para imaginar quanto lixo que tinha dentro da casa, irmão? E o texto vai dizer que depois que a casa é limpa, purificada, é lido a palavra, Deus mandou um avivamento tão grande, que não ficou só dentro das 4 paredes. O assunto foi longe, a notícia chegou longe. Eu não preciso ser profeta para dizer que esses 7 anos o nome dessa casa já foi longe. Eu não preciso ser profeta para dizer que o avivamento e o que Deus tem feito aqui tem chegado longe. E se prepara, não vim brincar de pregar, sou profeta da palavra, vai alcançar onde você não imagina. Porque foi Deus que abriu essas portas e operando Deus, quem vai impedir? Você acredita nisso, irmãos? Diante de tanta coisa que Ezequias fez, rapidamente por causa do horário, alguém não gostou. E esse alguém tinha um nome, Senaqueribe. Senaqueribe ficou endemoniado, meu irmão. Senaqueribe sitia Judá, cerca Judá. Aí o que me chama a atenção é quando a Bíblia vai falar desse episódio. A Bíblia diz assim, que Ezequias, olhando para o rosto de Senaqueribe, viu que o rosto dele era de guerra. Vou profetizar. Deus não vai te deixar nem envergonhado e nem confundido. Não vim pregar contenda, estou pregando a palavra. Pode te dar a paz do Senhor, pode te dar 3 tapinhas na costa, pode até te abraçar, mas aonde tiver um engano, Deus manda dizer, não vou deixar ninguém envergonhado e nem confundido. Quando Deus abriu os olhos de Ezequias para ver o rosto de guerra de Senaqueribe, não foi para ele correr para falar para terceiros, não. Não foi para ele lançar em rede social, não.
O texto vai dizer que ele correu para o templo. E o texto diz que ele já tinha algumas estratégias. Primeiro, vê nas muralhas de Judá onde tem brecha aberta, vamos fechar a brecha. Por quê? Porque o inimigo está aí fora e ele vai querer procurar uma brecha. Mas se as brechas estiverem tapadas... Segunda coisa, tampe as fontes das águas de Judá. Por quê? Porque vai que Senaqueribe veja que a terra tem muita água e ele pode contaminar as nossas fontes que abastecem a nossa casa. Deixa eu fazer uma nota de rodapé aqui, irmão. Tem gente que não precisa saber das tuas fontes. Tem gente que não tem necessidade de saber das tuas fontes. Porque tem pessoas que não vai se interessar e se alegrar contigo pelas fontes. É perigoso alguém querer contaminar as tuas fontes. Então guarde o que Deus tem te dado. Eu não sei se vale um amém, irmãos. E o texto diz que ele corre para dentro da casa de Deus e vai orar. E os príncipes de Senaqueribe, em volta da muralha, a história vai dizer que eles começaram a afrontar, ao ponto, irmãos, de alguém ficar com medo. Os príncipes de Ezequias chamam os mensageiros de Senaqueribe, e olha só o que eles dizem: dá para você falar no idioma de vocês? E o inimigo pergunta: por quê? Porque tem gente aqui que está ouvindo vocês falar no nosso idioma, e eles estão com medo, e eles estão levando medo para dentro da casa. Fala no idioma de vocês que nós entendemos. Agora, se você falar no nosso, eles todos vão entender e você vai pavorar o povo. Aí o texto vai dizer, irmãos, que os mensageiros de Senaqueribe falou: não, senhor, nós vamos falar na língua deles mesmo, na língua de vocês. Sabe quem é que estava com medo? A Bíblia vai dizer: os que estavam em cima do muro. E os que estavam em cima do muro é os que levavam notícia para quem estava dentro da casa. Irmão, mas Deus está falando, irmã. Mas está tão difícil, era tão gostoso vir aqui ver nego pular com um pé só aqui de poder. Mas receba essa palavra: lugar de crente não é para estar em cima do muro. Lugar de crente é para estar dentro da casa. Ô glória, em cima do muro você vai enxergar demais e o medo vai tomar conta de você. Fica dentro da casa. Por quê, pastor? Porque quem tem que tomar conta do muro está sentado no trono. Ele não perde a batalha. Ô glória. E o texto vai dizer, irmãos, que eles afrontam. Só que aí ele foi longe demais. Uma das afrontas de Senaqueribe foi a seguinte: ó, não deixa Ezequias enganar vocês não, viu? Ezequias, com todo respeito, fica com esse papinho aí dizendo: o Deus que nos deu vitória no Egito é o Deus que não vai nos dar vitória aqui também nesta guerra. Não fica ludibriado com isso não. Porque o Egito foi a nação mais fraca que nós vencemos. Enquanto ele se gaba por ter vencido o Egito, nós estamos dizendo que o Egito foi a nação mais fraca. Vencemos nações muito mais poderosas, ao ponto de deuses muito mais ovacionados nós vencemos. Não é o de vocês que nós vamos perder. Aí ele foi longe demais, irmão. Porque o texto vai dizer que isso veio em carta. Ezequias pega a carta, leva para dentro do templo, rasga as vestes e apresenta a carta no altar. Deus desce na casa. Oh glória, se tiver no altar tem resposta para crente aqui nesta noite. Deus usa o profeta Isaías para dizer: não temas. Mas não é pouco para quem está sendo afrontado, irmão. Não é pouco. Tem hora que você quer ouvir Deus falar tanto e parece que Deus fala tão pouco. Isaías volta para casa e o profeta e o rei fica agoniado. Deus manda ele voltar para entregar a parte B da mensagem. E a parte B é o seguinte: não temas. Oh, mas isso aí Deus já falou. Mas ele mandou eu falar o resto agora. Não vai cair uma lança aqui dentro. Não vai cair uma flecha aqui dentro. Dardo nenhum vai chegar nesta casa. E tranqueira que ele queira lançar não vai passar dos muros. Porque ele veio por um caminho, mas pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. É profético, receba. Na hora, irmãos, a inspiração desce. E quando a inspiração desce, Deus dá para Ezequias o Salmo de número 46. Você entende isso, irmão? O camarada que minutos atrás rasgou as vestes de medo, agora Deus está dizendo assim para ele: ó, chame as pessoas para louvar. E não era qualquer pessoa não.
Olha o subtítulo do texto: Cântico sobre Alamote. Sabe o que é Alamote, irmãos? Pessoas de vozes aguda, soprandos da casa de Deus. Deus falou para Ezequias: chama só soprando aqui. Eu não estaria lá. Mas se de repente no conjunto tivesse alguém com voz soprano, já estava enquadrado no exército aí para louvar. E Deus disse: eu quero pessoas que falem, que cante em voz alta, aguda, no tom alto. E escreva esse hino e bota eles para cantar. E Ezequias começa: Deus é nosso refúgio e fortaleza. Mas gritando, irmão: socorro bem presente na angústia, irmão. Ele não foi, olha como o texto começa. O Senhor é, Deus é. Ele não foi, porque quem foi não é, já foi. E ele não será, porque quem será também não é, vai ser. Ele não foi nem vai ser. Ele, oh glória. Eu estou sentindo Deus aqui. Socorro na hora da angústia, pelo que não temeremos. Irmão, não foi Ezequias que correu dentro do templo para falar com Deus, porque estava temeroso e rasgou as vestes? Olha como Deus mudou o cântico. Tem salmos na Bíblia, irmãos, que é conhecido como Salmos de Lamentações. O Salmo de número 3 que eu citei aqui no começo é um. Salmo de Lamentações é o salmo que o salmista começa se lamentando. Mas tem salmos que é salmos de lamentações com ações de graça. Ou seja, o salmista começou lamentando, mas acabou agradecendo. O Salmo de número 3 é um deste. Salmo de número 13 é um salmo de lamentações. Senhor, até quando? Até quando meu inimigo vai zombar de mim na minha cara? Salmo de número 22, o salmista fazendo alusão do Messias, ele vai dizer: meu Deus, por que me desamparaste? São salmo de lamentações. Salmo de número 3 é salmo de lamentações com ações de graça. O salmista começa lamentando, mas acaba agradecendo. Ele começa dizendo: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas daí Deus vai lá e muda o disco. Deus vai lá e muda a canção. Aí ele começa: mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Mas você não estava lamentando, mas agora eu estou agradecendo. É a minha glória o que exalta a minha cabeça. Deus está mudando o cântico na boca de crente aqui. Eu não sei como você entrou, eu sei como você vai sair. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Receba esta palavra. Olha o Salmo de 46, irmão, de número 46. Pelo que não temeremos. Mas não foi você que correu agora, irmão Ezequias? Foi. E agora? Deus está mudando o cântico aqui. Pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios do mar, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio. Irmãos, eu estou sentindo Deus aqui. Há um rio cujas correntes alegram. Você recebe isso, irmãos? Cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está. Aonde? No meio dela. Oh, glórias a Jesus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Pastor Aparecido pastoreou uma igreja perto da casa dos meus pais em São Paulo. E tinha um moço que antes de ser cristão, ele veio de uma vida meia tempestuosa no mundo. Não tinha sido liberto de verdade. E um dia o pastor chamou ele para conversar sobre um determinado assunto e ele não gostou. Ele saiu da igreja. Ele disse assim para o pastor: o senhor não sabe com quem o senhor está mexendo. O pastor disse: o senhor que não sabe com quem o senhor está mexendo. Ele disse assim: ah é? O senhor vai ver, o senhor vai me conhecer. Eu tenho uns mano, e os meus manos me garantem. Pastor Aparecido disse: eu tenho um mano, e esse mano está aqui. Sabe o que ele fez, irmão? Foi assaltar a casa do pastor Aparecido. Ele foi assaltar. Pastor Aparecido, casa à direita, casa à esquerda e um terreno baldio no fundo. Ele sabia dos caminhos do pastor, ficou na igreja e ele sabia, de terça-feira é culto de ensino. O culto começa às 7h30, às 6 horas o pastor sai de casa e chega depois das 10. É nesse horário que eu vou entrar e ele vai me conhecer. Quando ele chegou, passou na porta da casa do pastor disfarçando, ele viu alguém de pé na porta da sala.
O pastor está saindo para a igreja agora. Enquanto eles estão saindo pela porta da frente, eu entro pelo muro de trás. Ele pegou a moto, deu a volta, entrou no terreno baldio, escalou o muro. Quando ele chegou, o mesmo que estava na porta da sala lá na frente, estava lá no fundo do quintal do pastor. Irmão, Deus deu um nó na cabeça do menino, que o menino falou assim: tem ladrão na casa do pastor, eu preciso avisar ele. Mas ele não foi para roubar. Deus é demais. Eu estou falando para quem tem a mente de Cristo aqui. Eu não estou falando para quem veio brincar e assistir culto. Eu estou falando para quem crê. Enquanto você está aqui, Deus está no meio dela, não será abalada. Receba esta palavra. Ele chegou no culto, assistiu o culto, e no final do culto ele foi falar com o pastor: pastor, eu vim dar uma notícia para o senhor aqui. Na verdade, no começo do culto, quando ele chegou, que os irmãos abraçaram ele falou assim: eu quero dar um recado para o pastor. Fala para o pastor que tem um camarada entrando lá na casa dele. Eu passei, vi e vim avisá-lo. Aí o pastor, quando chegou a notícia no ouvido do pastor, o Espírito de Deus falou com o pastor: não temas que sou eu neste negócio. O pastor falou assim: fala para ele entrar, que no final eu preciso conversar com ele para explicar quem que é que estava lá. E o menino deu um pinel na cabeça do menino. O pastor pregou no culto de ensino. No final do culto o pastor chamou ele e falou: pastor, senhor, desculpa, eu cheguei aqui para avisar, mas eu acho que já até entraram na tua casa. O pastor disse: não entraram, já estão lá. Ele falou: mas o senhor conhece aquele camarada lá? Ele disse: conheço, quem é? É o meu mano. Oh, glória. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará. Aplaude, se você quiser, aplauda. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz. Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse, irmão. O salmista vai dizer no verso 1: Deus é. Verso 5: Deus está. Verso 9: Deus faz. Deus é, Deus está, Deus faz. Deus é, Deus está, Deus faz. Deus é, Deus está. Cessar as guerras até o fim. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E eu estou encerrando. Ele vai dizer: aquietai-vos. Existem 3 grandes males, irmãos, que afetam a humanidade. Preste atenção nisso. 3 males que afetam a humanidade: depressão, estresse e ansiedade. Depressão é excesso de passado. Estresse é excesso de presente. E ansiedade é excesso de futuro. Irmãos, os irmãos lembram quando começou a pandemia? Em Catanduva, no 2º domingo do mês, a igreja estava lotada. 2º domingo do mês, no nosso ministério, é culto de missão. Em qualquer congregação, aonde tiver, é culto de missão. No 2º domingo do mês de março, o culto de missão, a casa estava lotada. No 3º já não tivemos mais culto, porque a nossa vida mudou de uma noite para o dia. Foi assim ou não foi? Eu não sei em São José dos Campos, mas Catanduva, irmãos, com todo respeito, parecia uma cidade fantasma. Você não via ninguém, todo mundo tinha medo de todo mundo, meu irmão. Você entrava de manhã numa padaria para comprar o pão, a pessoa que estava na sua frente ficava medindo distância, quem estava à frente, e olhando para trás para você não chegar perto. Aqui foi assim. E na fila do mercado então, meu irmão? Na fila do mercado, quando o da frente andava, quem estava na tua frente andava devagarinho, que não era para você andar muito. E quando ele percebia que você tinha parado, aí ele andava. Com medo, ficamos com tanto medo. Você olhava a grande mídia dizer, meu irmão, com todo respeito, eu vou falar o meu sentimento. O meu sentimento é que nós não íamos concluir o mês de março. Era uma insegurança, um medo. Parecia que nós não íamos vencer as outras 2 semanas que faltava. Mas Deus bradou na casa dizendo: sou eu nesse vento. Sou eu, Deus, que estou no controle dessa tempestade. E para resumir, para você atender o aquietai-vos, vencemos março, abril, maio, junho, julho, agosto. Se você crê na glória, setembro. Chegamos em outubro, vamos atravessar novembro, concluir o ano e glorificar a Deus.
Quem sabe tem alguém aqui que está tão ansioso pelo amanhã. Eu gosto de uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim: não se preocupe com o amanhã. Por quê? Porque ele já está lá. Não, eu se eu fosse você, eu dava uma glória melhor do que isso. Cuidado de Deus para conosco. Você crê nisso, irmãos? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você acredita nisso? Cuidado de Deus, diga amém. Provisão de Deus, diga amém. Saúde no teu corpo físico, diga amém. Oh, glória. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Estamos tão ansiosos. Vou falar por mim, dependendo do que eu tenho para fazer amanhã, meu irmão. Dependendo do assunto que eu tenho para resolver, eu tratar amanhã, de hoje para amanhã eu já não durmo. Minha esposa está aqui, ela sabe do que eu estou dizendo. Sou ansioso. Mas temos visto as mãos de Deus. Eu vi o pastor Ricardo dizendo aqui no começo do culto, a fala dele dizendo como Deus tem sido bom para conosco. Não foi isso que ele disse? Como Deus tem sido bom para conosco. Ele nos trouxe aqui para nós adorarmos. Eu não sei qual que é a tua ansiedade. Eu não sei qual que é a tua preocupação, mas temos visto as boas mãos de Deus para conosco. Eu comprei deixa eu abrir um parênteses aqui, comprei um tênisinho para o meu filho, e filho de crente, irmão, acho que é só filho de crente que é assim. Ele dorme calçando 26 e acorda calçando 28. É assim também, irmão? Você vai ver ainda, viu, varão? Eu vi você falando de 4 anos aí, se prepara. Mas fica tranquilo, Deus é o Deus provedor. E a minha esposa chegou em mim e falou assim: filho, nós precisamos comprar um tênis para o João. Mas nós já compramos. Não, mas não está cabendo mais, ele está reclamando que está apertando o dedinho. Eu falei: mas você comprou naquele mistériozinho nosso? Qual que é o mistériozinho? Calça 26, pega 2 números a mais para... Não teve escapatória, irmão. Mas aí, enfim, o menino estava bonzinho. O pai quis fazer chamar a atenção do garoto. Falei: pequenininho, bobinho, inocentezinho, eu vou levar ele para comprar um tênisinho. Saiu o carinho, irmãos. Cheguei na vitrine, pastor Ricardo, falei assim para ele: filho, pode escolher um tênis aí que o pai vai te dar. E ele só... Aí ele viu um gatinho pulando. Entende esse mistério aí, irmão? Um gatinho desnorteado pulando. Ele olhou e falou assim: eu quero esse aqui, ó. Aí eu... dura coisa me pediste. Quando eu olhei o gatinho, o preço do gatinho, eu olhei para outro obreirinho lá, falei: aqui vai ser fácil. Falei: filho, presta atenção, ali você só escolhe um, aqui você escolhe 2. Ele: mas eu gostei tanto daquele. Eu falei: então, você gostou daquele, mas aquele você só leva 1, aqui você leva 2. Ele falou: então, mas é 2 que... é bonito, mas não me chamou a atenção. Eu gostei daquele. Falei: eu vou usar a parte C do texto. Ali você só leva 1. Aqui você leva 2 e um pirulito. Não, eu quero esses 2 aqui mesmo. Pronto. Nada que um doce não resolvesse. Falei para minha esposa: vai lá. Pensando, não perca tempo antes que o obreiro desista, que eu não vou frustrar o sonho dele. Vai lá. Mas eu fiquei por dentro, com o coração rachado, irmão. Falei: Senhor, sou o teu servo. O Senhor me chamou para o santo ministério. O Senhor falou que seria o meu patrão. Meu filho acabou de me pedir um tênis. Confesso ao Senhor que eu até teria condições de comprar, mas iria me apertar. Mas se eu trabalhasse na vida secularmente falando, eu poderia não ter todo o dinheiro na minha mão, mas eu teria pelo menos um cartão que eu compraria, parcelaria e teria lá na frente. Eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Eu sabia, irmão? Sabia nada. Às vezes a gente fala uma coisa, mas lá por dentro é outra. Porque se eu soubesse, eu tinha comprado aquilo, né? Nós mesmos nos enganamos a nós próprios, mas a Deus não. Eu disse: Senhor, mas eu quero dar um tênis daquele para o meu filho. Aí eu fiz um pedido ousado, irmão. Eu disse assim: Senhor, eu quero dar um tênis desse, mas eu confesso que eu tenho dó de gastar um dinheirão desse e amanhã já não caber mais no pé. Então eu quero, mas não quero gastar. Eu estou falando para quem crê. Isso foi numa sexta. No domingo eu fui pregar em São Caetano do Sul. Chegamos naquela igreja, uma igreja muito grande, tem um vasto estacionamento para os membros e um estacionamento particular para os pastores. E nós entramos na vaga dos pastores.
Quando eu cheguei lá, o diácono, sempre ele vem me receber. Aí ele disse assim: pastor, antes do senhor entrar para a igreja, eu vou falar um negócio para o senhor não se chateia não? Eu falei: não, varão, pode falar. Falou: minha esposa saiu até correndo porque ficou com vergonha de eu falar para o senhor. Ainda eu brinquei com ele: rapaz, deve ser muito grave, porque se a sua esposa não está aguentando ficar para ouvir. Ele falou: não, eu vou falar, e um não do senhor para mim também não vai, enfim, não, o senhor não vai me chatear. Mas eu viajo todos os anos para os Estados Unidos, a passeio com a família, e eu renovo todo o nosso guarda-roupa. E eu não sei o que acontece, pastor, mas os meus filhos dormem calçando um número e acordam calçando outro. Estou ouvindo Deus falar. Só pensei. Ele disse assim: tem roupa do meu filho que não deu tempo de nós tirarmos a etiqueta. E quando minha esposa foi renovar o guarda-roupa, porque vamos viajar semana que vem novamente, um monte de roupa com etiqueta, minha esposa falou: filho, olha só o tanto de roupa que o fulano não está usando mais, nós poderíamos dar essa roupa para alguém. Aí ele falou assim: pastor, quando ela falou assim, eu vi o teu filho. Eu falei: olha, o filho do pastor Isaías que prega aqui, ele parece um pouco menor que o nosso filho. A minha esposa olhou para mim, foi por isso que ela correu. Ela disse: você está ficando de brincadeira? Você tem coragem de chegar no pastor Isaías para oferecer roupa do teu filho? Tem gente que olha a gente, né, irmão? Não sei o que pensa. A igreja de segunda-feira tem 3.000 pessoas sentadas. E como eles ficam lá de pé, porque trabalham na diaconia, talvez eles nos vejam desse tamaninho, mas chega perto para ver a realidade. Ele disse: então assim, ela saiu com vergonha, eu não vou ter. Se o senhor não quiser, não vai me chatear. O senhor aceita? Falei: onde põe? Vai não, a chave está aqui, onde nós colocamos esse mistério aí. Abriu o porta-mala, ele foi colocando a sacola, eu agradecendo ele. De repente ele pegou uma caixa de sapato desse tamanho. Ele disse: pastor, a caixa é grande, mas a realidade é outra, viu? Essa caixa aqui era uma bota que a minha esposa tinha. E nós pegamos a caixa emprestada para trazer um negocinho para o seu filho. Ele disse: eu trouxe 2 pares de tênis. Um ele tirou a etiqueta, mas não coube mais no pé. E o outro, como o primeiro não coube, ele nem tirou a etiqueta do outro. Quando ele abriu, 2 gatinhos pulando para cima de mim, irmãos. Ele escolheu um preto. Deus mandou um preto e um branco. Eu não sei a tua ansiedade para amanhã. Eu não sei o que está te apavorando nesse final de ano, mas eu encerro aqui dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou. Irmãos, para resumir, tenho 7 minutos. O texto vai dizer que Deus manda um anjo, depois do hino, hein? Depois do hino. Porque uma coisa é eu cantar, outra coisa é eu louvar. Cantar porque eu tenho a voz bonita é uma coisa, mas eu quero ver atravessar o teto. Agora, adorar, e nem sempre o adorador tem voz bonita. Você já conheceu pessoas assim? Que Deus, para dar vitória, exige louvor da boca, mas a pessoa é totalmente desafinada. Mas eu não sei o que tem, mas chama a atenção de Deus. O que é isso, pastor? Deus é espírito, importa que os que o adorem espírito em verdade. Enquanto o coral estava clamando, adorando, gritando o hino aqui, Deus fez Senaqueribe correr, porque Deus mandou um anjo. Um anjo, irmão. Um anjo destruiu 185 mil. Só é porque só tinha 185 mil. Porque se tivesse mais, o anjo ia lamber todo mundo na espada. Um anjo. Eu não sei o tamanho do exército inimigo. Eu sei o tamanho de um soldado que Deus vai mandar. Um anjo. Alabachore, alabarraia. Oh glória. O anjo, o arraial do inimigo, Senaqueribe olhou, correu para o altar do Deus dele para pedir graça e mandou mesmo. Os 2 filhos vieram, transpassaram ele na espada, só para nunca mais ele chegar no arraial do Deus de Judá e dizer assim: quem é esse Deus aí que Ezequias está tentando ludibriar vocês? Deus disse: eu vou mostrar para você quem sou eu lá no altar do teu Deus. Vou descer lá e vou mostrar para você. E a Bíblia vai dizer que Deus deu a Judá um grande livramento. E em comemoração deixou guardado para nós, Salmo de número 46. Quero encerrar aqui com esta frase: não tente lutar com as forças do teu braço. Não tente ganhar com o teu poder aquisitivo ou a altura da tua voz. Deus nos deu receita aqui nessa noite. Ore. Pastor, eu já orei. Davi orou 3. E você está dizendo: eu já orei mais de 3. Deus está dizendo: então agora cante. Cante, que a resposta vai vir. Quantos dizem amém?